Maravilha. As pessoas estão entrando aqui e nós estamos gravando já. Aqui também, tá melhor. Bem, obrigado a todos e a todas que estão chegando aí. Quinta-feira, último dia do mês, às 18 horas. Uma honra aqui poder ter alguns minutos da atenção de todos vocês. E como o painel ele vai ficar gravado, o bom é que a gente não precisa dar muito tempo aqui. E é bastante assunto que a gente quer tratar. Aí são 3 meses de conversas no grupo de trabalho da Brasca. Então, eu vou só me achar aqui na condução. Eu vou iniciar aqui os trabalhos, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês, em especial dos meus companheiros aqui, painelistas, do meu amigo Rafael Sasso, coordenador da SINC da Brasca, co-criador aqui, incentivador desse evento, e o Guilherme Bolzan, sócio do Matos Filho, teve uma participação muito forte no grupo de trabalho e a gente quis trazer aqui para enriquecer o nosso diálogo sobre governança. Essa é uma das frentes de atuação do Guilherme lá no escritório. Eu vou aí compartilhar aqui a minha tela. Aqui nós vamos ter uma rápida introdução antes da gente começar a nossa conversa aqui hoje, o nosso bate-papo. E um dos grandes objetivos é compartilhar um pouco do que foi esse grupo de trabalho. Eu vou passar, então, a bola aqui para o Sasso. Só antes, eu esqueci aqui, para quem não nos conhece ainda, não participou de nenhum evento, eu sou Fred Riso, cofundador e atualmente CEO do Basement, e o Basement é um software de governança societária, de controle de participações, de rotinas societárias, escrituração, um software escritural para companhias de tudo que é porte, em especial as holdings, as SAs, precisam ter uma rotina societária mais demandante. E por conta desse trabalho nosso, por conta do nosso relacionamento também com o DREI, com o órgão de registro, criando aí formas de gerar e trazer mais tecnologia para esse segmento, a gente foi convidado pelo Sasso, pela SINC aí da Brasca para coordenar esse trabalho. Sasso conta um pouquinho aí do objetivo, então, desse GT e um pouco do que a gente vai falar hoje. Obrigado, Fred. Bom dia, quer dizer, boa tarde, boa noite praticamente para todos. Guilherme, prazer, né? Ao vivo, trocamos mensagem só, né? Em e-mail. Bom, gente, eu acho que a ideia do GT inicialmente era ter essa discussão, né? Entender quais eram os grandes desafios, como a tecnologia, quais tecnologias existiam. O que está mudando também, né? O que está acontecendo de transição, questão dos livros digitais, etc. Entender o cenário e o que tinha de solução que a gente pudesse usar também para conseguir dar um passo né, no sentido de governança aqui maior, societária, né? Então, a gente olhou uma série de soluções aí ao longo do ano passado, acabamos encontrando a Basement, testamos, validamos com algumas das associadas, né, assim, até o conhecimento da equipe, assim, do Fred, da equipe dele, e montamos um grupo de trabalho junto com a Basement, exatamente para a gente poder, né, papel em branco, discutir os desafios, os problemas, qual o cenário, né, quais são as dificuldades das equipes, como a gente pode
a gente está falando da SINC, que é a Comissão de Inovação, como é que a gente pode usar a tecnologia para poder, né, dar um salto maior de governança e principalmente de visão de... Aí um lado nosso ali na SINC, que a gente tem discutido bastante, de visão de dados em diversos pontos da organização, né? Começar a ter base central das informações que estão acontecendo. Aqui é a mesma coisa no final do dia, né? Quais os benefícios que isso pode gerar para as companhias e para a equipe, para o trabalho. Então, foram 3 meses aqui de duração, né? 6 encontros, foi super legal, mais de 47 empresas participaram, né? 70 profissionais envolvidos. Acho que a gente acertou bem, assim, o objetivo, o resultado do trabalho está sendo super bacana, né? A gente combinou de fazer esse resultado interativo, ter esse evento, gerar um e-book que vocês pudessem usar depois. Todas as reuniões foram gravadas, estão disponíveis lá no Abrasca Play, né? E eu acho que a gente quer receber feedbacks depois, ideias, quem participou tiver ideia de como um próximo a gente pode melhorar, o que pode ser um segmento disso aqui depois, tá? Mas acho que eu aqui do meu lado muito feliz assim com o resultado desse trabalho que a gente fez com o pessoal da Baseman e de todo mundo que participou. Obrigado a todos, parabéns. Vocês vão ver o resultado do trabalho aqui no final, ficou bem bacana o e-book, vai ficar bem usual para as equipes e para as outras companhias associadas também poderem usar. Acho que é isso, Obrigado. Fred. Obrigado, Sasso. Aqui até um pouco do perfil, né, dos participantes. Isso aqui vai constar em todo o material, o tipo de empresa, o segmento dessas empresas, tá? E a gente mapeou 3 principais desafios, a gente discorre um pouco sobre eles em mais profundidade no material, né, que é a conformidade, né, o compliance aí com a nova norma dos livros societários digitais, os aspectos de segurança e auditabilidade desses registros, essa busca sempre, né, por produtividades no processo da área societária. Tá? Aqui nós vamos deixar esse link e no final a gente volta aqui com isso. Mas essa é o escopo, assim, um pouco do contexto principal da conversa de hoje. E como eu falei, a gente teve felicidade de contar com uma participação bem ativa do Guilherme, com essa especialidade em governança societária. E olhando para a tecnologia, quando a gente começou a pensar, né, como a tecnologia nas discussões iria ajudar essas companhias abertas, com os maiores níveis de governança, a gente começou a perceber que essa mesma tecnologia aplicada às companhias abertas podia, de alguma forma, facilitar muito, democratizar esse nível de governança para todas as demais SAs. E esse é um pouco do nosso objetivo também com o e-book, com o evento, é mostrar o que essas companhias estão olhando, o que é um bom padrão de governança societária para essas companhias e como a tecnologia pode levar isso para todas as demais. Eu acho que nesse contexto, Guilherme, te agradecer aí pela presença, e acima de tudo pela participação ativa lá nas conversas, que tu contasse um pouquinho do teu histórico na área de governança e talvez já essa visão do que são princípios elementares dessa boa governança de uma companhia aberta que a gente está tentando democratizar aqui pela tecnologia. Legal, obrigado, Fred, obrigado, Rafael. Agradecer aqui na figura do Rafael a iniciativa da Abrasca, né, que foi aí ouvir do pessoal que está na linha de frente quais são essas dores e na figura do Fred aqui agradecer a Baseman também como representante aí desse grupo de Lotex que tá aqui pensando em como facilitar a nossa vida, né? Acho que eu, particularmente, o tema da governança me é muito caro, é meu foco aqui de atuação, e a gente percebe que vários dos desafios que as companhias enfrentam, quer elas sejam abertas, fechadas, grandes, pequenas, familiares, de capital disperso, eles são recorrentes e podem sim ser ajudados com a tecnologia feita aí de um modo correto, obviamente.
Mas você falou aqui também, Fred, de democratizar, né? Democratizar o acesso a essas melhores práticas, essas melhores rotinas aqui. E isso é fundamental para qualquer companhia, tanto para companhias abertas, né, como para as companhias eventualmente fechadas que estão abaixo da companhia aberta, do grupos de sociedades, para que a gente possa mapear aí os riscos e criar as rotinas societárias necessárias para mitigar isso, que é o princípio básico da governança corporativa, né? Você tem aí uma série de um menu de procedimentos, de estruturas que são feitas para você identificar riscos e agir sobre aqueles riscos, né? Que é monitorando, que é mitigando, que é endereçando eles. E a ferramenta aí que vocês apresentaram dá bastante, tem várias funções que podem ajudar nesse ponto. E a governança é plástica. Diga, Fred, você ia falar alguma coisa? Tá bom, você está no mudo aí. A governança é plástica. Então, você tem esse cardápio de estruturas e situações que você tem que adaptar à situação concreta daquela companhia. Então, ela é uma companhia que está inserida dentro de um contexto, dentro de um setor, ela tem um legado de como ela faz as coisas, ela tem um legado com os stakeholders dela, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando o time interno da companhia está aqui pensando como é que eu vou endereçar e criar aqui a estrutura e melhorar a estrutura de governança, aprimorar, porque a estrutura sempre está em mutação para endereçar, né, os novos desafios. Como é que eu vou usar isso para, olhando a companhia de hoje, como é que eu posso usar a tecnologia a meu favor? E a grande vantagem da tecnologia, né, é que ela é tão plástica quanto a nossa imaginação, né? Então, a ferramenta que vocês apresentaram, acho que já tem muito dessa customização. Então, acho que essa é uma grande vantagem. E porque nem todas, assim, o modo como você vai endereçar os desafios da companhia vão depender, por exemplo, do grau de maturidade da companhia, do grau de complexidade da companhia. Então, tudo isso você tem que levar em consideração para quando estiver pensando em, ok, vou adotar a solução da Basement, a solução de quem for, como é que isso vai me ajudar a fazer esse mapeamento, esse endereçamento de riscos? Acho que o principal ponto aqui é tentar reduzir os riscos humanos. Acho que infelizmente, grande parte das rotinas aqui acabam sendo impactadas de uma forma ou de outra por esquecimentos, por desconhecimento de alguma obrigação, de algum requisito legal que está sendo deixado de lado, ou alguma boa prática que deveria ser adotada no caso concreto e não está sendo. Então, uma ferramenta que ajude você a criar uma rotina que enderece isso e cristalize essas preocupações, esses endereçamentos de como fazer os procedimentos internos da companhia, mesmo externos com os stakeholders, de forma correta, de forma eficiente, eventualmente da melhor forma que o mercado entende, é sempre bem-vindo. Diga, Fred. Não, eu ia pegar esse gancho que nessas conversas, né, lá do GT, de fato, a gente percebia que muito da atenção dos gerentes, diretoras, coordenadores societários tem a ver com esse ponto que você trouxe de eu não perder os prazos, eu conseguir ter uma boa visualização desse checklist societário, de alguma forma, né? De tudo que eu preciso fazer nesses eventos. Então, para uma companhia aberta, a gente via, tem um prazo para
submeter a minha ata aqui para a SUSEP, ou para o Banco Central, ou para a CVM. Para as companhias fechadas, existe o mesmo prazo para a ata ir para a junta. Então, como é que se traz, né? Acho que quando a gente fala desse nível de governança, como é que se permite uma maior visibilidade, um melhor controle dessa rotina societária. Talvez esse pode ser um dos pontos que eu questionava no início, um dos princípios orientadores, assim, né, dessa boa governança. Você conseguir estar com a sua rotina na mão, né? Acho que a governança, eu sou velejador, e a governança, até onde eu entendo, tem na sua origem essa questão do governar e do leme, né? De você estar com a mão no leme, estar no controle dessas melhores práticas. Então, eu acho muito do que deve ficar, que ficou para mim, essa importância do software, da tecnologia para fins dessa democratização, que a tecnologia te ajude com os alertas, que tenha as regras, ao máximo as regras societárias incluídas nesse software, para que você não precise ser um grande especialista, pelo menos para seguir a rotina. É claro que para as operações societárias, para as movimentações, aí é uma arte à parte, mas seguir o regramento, a gente precisa já ter tecnologia para isso, né? Se você pensa em outros princípios operacionais, vamos dizer assim, dessa boa governança que a gente pode aspirar a trazer, não só das companhias abertas que a gente discutiu lá, mas para um rol maior de sociedades anônimas e companhias. Acho que um outro ponto importante, Fred, é fazer algum tipo de gestão do conhecimento. Então, acho que existem assuntos, princípios, regras que são aplicáveis a todo tipo de companhia, mas muitas particularidades vão impactar no dia a dia da sociedade. Então, se um conselheiro gosta de receber algum tipo de documento no formato X ou Y, qual que é o prazo de convocação, como é que esse prazo se comunica com os outros procedimentos que têm que ser feitos eventualmente antes por exemplo, reuniões do conselho, quem prepara os materiais, e mesmo requisitos legais, né? Então, eu fiz uma reunião, tomei uma exigência da junta, então sei que agora o documento tem que estar mais ou menos formatado desse jeito para que não aconteça novamente. Então, não deixar que esse conhecimento que é acumulado ao longo do tempo, e as companhias abertas têm essa vantagem de que elas estão assim, na frente normalmente fazem as operações mais complexas, elas têm essa vantagem de ter mais visibilidade, ter mais lupas para o bem e para o mal, né, em cima delas. Então, não deixar esse conhecimento que é produzido ao longo do tempo se perder. Então, deixar, ou eventualmente uma pessoa sai da companhia, aquele conhecimento se perde, ter isso cristalizado de alguma forma em minutas de atas, em repertórios internos de conhecimento, que também, de novo, podem ser, tudo isso pode ser auxiliado pela tecnologia, né? Tem um cliente meu que toda vez que ele me liga para fazer uma consulta, eu começo a explicar, ele fala, não, mas fala um pouco mais devagar que eu estou anotando aqui para colocar aqui na nossa intranet, que a gente tem aqui como se fosse uma lei das SAs anotada, com orientação que a gente vem recebendo ao longo do tempo. Então, tudo isso é super importante. Acho que, mesmo para companhias pequenas, obviamente vão ter, talvez, desafios menores, mas existem coisas que permeiam todas as companhias e podem ser, assim, como você colocou, né, democratizadas com base na tecnologia. E acho que assim, a vantagem das companhias abertas é que tem muita gente, como eu falei, né, tem muita gente olhando se elas estão cumprindo as regras. Só que isso é bom e é ruim, né? Porque, por exemplo, companhias fechadas, menores, que eventualmente não cumprem alguma regra e têm baixa visibilidade, podem ter sérias dificuldades e lá na frente, eventualmente, endereçarem esses descumprimentos, porque tem baixa visibilidade, né? Não tem ninguém olhando isso, não tem baixa accountability, né? Usando aqui um estrangeirismo. Então, acho que usar essas ferramentas que já são construídas com base numa experiência
de vários atores, né, de várias companhias, ajuda a todos, né? Inclusive, aqui fazendo um pouco a minha parte, ajuda inclusive os advogados, né? Porque, dado o cenário aqui do Brasil, o cenário normativo do Brasil, a gente sempre vai encontrar alguma coisa com a qual a gente eventualmente nunca se deparou ou nunca ouviu falar. Quanto mais a gente conseguir compartilhar essas experiências, menor o risco de não conformidade global, né? E menor o risco de não conformidade, melhor fica para o desenvolvimento do core business das empresas, que não é cumprir lei, mas sim desenvolver os seus respectivos negócios. Perfeito. Esse ponto, de fato, da gestão, da organização de documentos, né, da gestão de documentos que tu traz, e dessa busca por não pessoalidade nessa gestão, a gente escuta muito, e foi, em alguns momentos, motivo de debate no GT, de como a gente consegue dar acesso a esses múltiplos stakeholders da informação. Como é que você consegue liberar para que determinadas áreas vejam algumas informações, para que uma auditoria consiga baixar relatórios, como logs de auditoria, por exemplo, e possam entender tudo o que aconteceu de movimentação societária dentro daquele sistema, ou de edições dentro daquele sistema. Então, quando a gente fala de governança, né, certamente a gente está falando muito dessa segurança e desses processos que é isso, não vão depender de alguém, não vão ficar restritos à bibliotecária lá que conhece onde estão as coisas, mas os demais não conseguem acessar com facilidade. Talvez seria legal, pensando aqui, assim, a gente no início trouxe aqueles 3 grandes blocos que foram motivos do debate no grupo de trabalho, né? Quais sejam a conformidade com os livros societários digitais, a questão da produtividade na área, e você citou alguns elementos aí que dá trabalho, a relação cliente-advogado, escritório, ou mesmo stakeholders internos, e esse aspecto de segurança, né? Talvez ouvir de você alguns dos problemas que você está mais acostumado a ver no dia a dia aí da governança societária, e de que forma a gente, no GT, conseguiu buscar endereçar, ou você tem visto alguns caminhos de uso da tecnologia para resolver esses problemas clássicos do societário, né? Fazer o M&A, os livros nunca estão em dia. Enfim, talvez algumas dessas histórias aí que tu acompanha e possa trazer alguns caminhos aqui de solução. Claro, Fran. Acho que, como você bem colocou, acho que o grande desafio aqui é criar essas rotinas, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você faz uma reunião, né, que é uma reunião de diretoria, de reunião do conselho, uma assembleia geral, e você precisa, isso é cristalizado numa ata, né? Isso é formalizado numa ata. O tempo que se demora para você formalizar a ata, colher as assinaturas, idealmente deveria ser instantâneo, né? Você deveria gerar, preferencialmente durante a reunião, para que as pessoas já manifestem ali alguma discordância, alguma sugestão de alteração. Só que o que a gente vê é que muitas vezes isso é deixado para depois, as pessoas já estão cansadas, né? Depois de, sei lá, horas de reunião que ficaram discutindo vários assuntos super complexos. E a chance disso gerar uma discussão posterior, porque depois que a cabeça está fria, eu começo a pensar em várias coisas, e quer colocar na ata, quer fazer ajustes, isso é ruim para a companhia, né? Porque a companhia, enquanto eventualmente não consegue avançar com determinados assuntos antes de ter aquela ata formalizada. Esse é um caso típico, né? Ou dando mais um exemplo, né, a ata é gerada, mas antigamente, né, você tinha que assinar fisicamente a ata. Uma pessoa está viajando, está num lugar sem internet, ou não está conseguindo, tá não responsivo. Tudo isso são desafios que a tecnologia consegue ajudar, na medida em que, por exemplo, você tem ferramentas que geram atas automaticamente, né, já trazem lá os elementos, já pegam qual que era a ordem do dia, o que ficou decidido. Você conhece até ferramentas que fazem
transcrição das deliberações conforme usando aí reconhecimento de fala, inteligência artificial para tentar entender, né, ajudar a elaborar qual que foi a deliberação tomada em relação àquele determinado assunto. E as assinaturas, então, nem se fala, né? Acho que com várias coisas da tecnologia foram aceleradas aí um pouco pela essa ausência forçada pela pandemia, de que várias empresas, várias pessoas se viram impossibilitadas, né, de usar aqueles recursos físicos que a gente tinha. Então, hoje é muito mais fácil você colher a assinatura, porque você manda lá para uma plataforma, e a plataforma, de uma forma até mais segura, assegura a integridade e a veracidade aí das informações do documento. Então, esse é um típico caso assim que a tecnologia pode ajudar nessa rotina societária para você evitar esse tipo de dor de cabeça. Eu diria que aí talvez sempre foi uma das nossas grandes aspirações aqui no Basement, era conseguir reduzir esse prazo da realização para a formalização do evento. Você traz esse exemplo realmente clássico da realização da assembleia, e aí você vai ter todo tipo de, às vezes, de complexidade, que precisa contar o capital social que está presente e que não necessariamente é a mesma quantidade dos votos que estão presentes na reunião. Isso já te atrasa para fazer a ata, e aí você não coleta na hora e gera todos esses casos, esses problemas. Uma coisa que a gente discutiu muito no grupo de trabalho também, e tem inúmeras histórias, tendo em vista que até muito recentemente eram controlados em papel, é o ponto da própria regulação em si, da Instrução Normativa 82. A gente fez já uma série de eventos mais focados nisso, mas chamou atenção até que ainda é motivo de muita dúvida. Quando a gente foi um encontro específico sobre os livros societários digitais, os livros estáticos digitais versus os livros inteligentes digitais, começam a trabalhar com regras e automatizações no preenchimento, a gente percebe que ainda existe muita dúvida de como operacionalizar isso, né? E agora, com os livros em branco, de fato, estão na mão, o controle ele está inteiramente na mão dos administradores, dos departamentos societários, mas a forma de se fazer isso, ela é aberta. Você pode construir num Excel, num Word, ou você pode usar um sistema que seja auditável, que você tenha rastreabilidade, né? E que as operações, a hora que você faz uma transferência em um sistema, todos os seus documentos, os livros de registro, os livros de ações, esses livros ficam automaticamente atualizados. Os livros de ação, e aí eu vou devolver a bola para ti aqui, Guilherme, os livros de ação foram livros de acionistas, né? Foram dos destaques, o nome do próprio GT carregava aí a questão do livro, porque com a mudança para o digital, esse talvez é o livro mais crítico, é o livro que faz aí a contabilidade das participações. E ele, uma vez digital, uma vez num sistema mecanizado, como chama lá a lei das SAs, a gente não gosta muito do termo, mas é o termo que ela dá para os sistemas que os escrituradores usavam. A hora que as companhias de capital fechado, ou mesmo as de aberto, que têm suas várias subsidiárias, e elas precisam controlar isso, podem controlar isso num sistema, isso talvez abra um universo novo para essas companhias. Até então, e aí eu adoraria ouvir um pouco da tua experiência, assim, do medo do empresário, da empresária de ter sócios, né? Colocar mais gente no quadro societário, abrir capital para outros, para executivos, né? Nos incentivos de longo prazo, sempre foi algo que gerou um certo receio pela imposição, a carga de governança que você teria.
pela dificuldade de controlar essas participações nos livros físicos e tudo mais. Então, a pergunta é, com essa mudança, em especial nesse livro de acionistas, como é que você vê as oportunidades para essas companhias, em especial de capital fechado aqui, em terem um controle mais escalável, vamos dizer assim, dos seus quadros societários? Fred, acho que essa novidade, né, dos livros digitais, ela foi super bem-vinda, né? Eu, particularmente, toda vez que eu me sentava para fazer algum tipo de anotação naqueles livros de capa preta, eu me sentia meio como um escriba medieval lá, fazendo, às vezes o livro era de 1950, eu lembro já tava, as páginas já estavam se desfazendo e a gente estava lá passando a caneta, a posição acionária, porque tinha tido algum tipo, ou mesmo atualizando o livro que não era atualizado fazia muito tempo, né? Tinha um cliente meu que nem tinha mais o histórico societário, eles sabiam mais ou menos quem eram os acionistas, e tudo isso, de novo, é um risco, né? Acho que, assim, especialmente para as companhias abertas, a CVM já tem alguns casos, julgando, condenando aí administradores, no caso a multas, né? Porque os livros societários ou não existiam, né, que eu acho que é um caso mais extremo, ou porque estavam desatualizados, né? As atas eram eram levadas a registro, eram divulgadas na CVM, mas não existia a ata original no livro societário lá. Então, para um diretor pagar 100 mil reais, né, ou mais de multa, simplesmente porque o livro societário não está atualizado, é o caso típico de um problema que podia ser facilmente endereçado com a ajuda da tecnologia. Acho que existe esse certo estranhamento, né, por muito tempo o livro físico é naturalmente intuitivo, né? Você tem o livro físico, você abre o livro na página e faz o registro. Mas, por outro lado, o livro eletrônico, o livro digital, ele dá essa vantagem de você conseguir interligar vários eventos, de você fazer o que vocês chamam, né, de livro inteligente, né, o smart book, de você já pegar um ato societário e gerar os registros nos livros societários necessários para refletir aquele aumento de capital ou aquela transferência de ações, o que quer que seja, e ao mesmo tempo dá mais segurança, né? Eu cansei de fazer pedidos, né, de avisos de perda de livros, porque teve um cliente meu que teve um incêndio na fábrica dele, os livros estavam lá, os livros se queimaram, né? E aí você perde todo um histórico de um negócio que é fundamentalmente importante para a companhia, né? Especialmente agora que a gente tem, né, empresas que usam a participação societária como meio de captação, né, e de atração de investidores, de colaboradores, como, por exemplo, as empresas de startups, né? Esse registro de quem tem a participação societária, de quem tem direito a receber, né, a participação societária, você já tem visibilidade de como é que fica o fully diluted, é muito importante. E é importante você ter em vários sentidos, né? Para você assegurar que aquelas pessoas vão continuar motivadas, assegurar que a companhia não vai enfrentar um litígio lá na frente, porque alguém para qual foi prometido uma participação por algum erro procedimental não recebeu aquela participação. Então, de novo, volta a questão de usar os procedimentos e as rotinas de governança para endereçar riscos, né? Mapear e endereçar riscos. Acho que é um pouco disso, né? Os livros societários trazem esse desafio, mas assim, dificilmente algum desafio do livro societário não tinha algum paralelo com o livro físico, com a vantagem de que o livro digital hoje você tem muito mais flexibilidade do que um pedaço de papel que você tinha que manter em algum lugar e só em um lugar, sem backup, sem nenhum tipo de segurança. Podendo, as pessoas, eu tenho um cliente meu que fala muito, mas daí qualquer um pode entrar lá na planilha de Excel e desfazer o registro. Você também podia chegar lá no livro físico e apagar o que estava escrito lá, fazer uma rasura, fazer uma anotação de que, na verdade,
a averbação devia ter sido de tantas ações ao invés daquela que estava constando nos livros. Então, todos esses desafios, eles existem, então, independentemente do formato dos livros. Aqui acho que é mais uma questão da curva de aprendizagem, e aí uma curva de aprendizagem de todos os stakeholders, né? Da companhia, dos fornecedores e das juntas comerciais. A gente, você que acompanhou essas discussões desde lá do começo, sabe que durante muito tempo, ainda hoje, as juntas comerciais têm uma certa dificuldade em endereçar isso. Pela mesma dificuldade que as companhias têm. Durante muito tempo foi feito de uma forma, agora é outra. Mas assim, se você for me perguntar, eu estou muito otimista com essa questão dos livros digitais. Acho que vai facilitar muito. E quanto mais interligado estiver com as rotinas societárias, então, quanto mais você puder automatizar esses registros, melhor. Melhor para o jurídico interno da companhia, para os assessores externos e principalmente para os administradores, que em última instância são os responsáveis por assegurar de que lá o artigo 100 da Lei das SAs está sendo cumprido devidamente. E você tocou num ponto que a gente debate e conversa bastante, que é essa diferença do livro físico, do Excel e, de novo, né, de alguma tecnologia que te dê essa segurança, porque por mais que você pudesse ir no livro físico e rasurar, seria mais difícil talvez esconder a rasura, né? Eu tenho uma visão parecida, eu acho, do seu cliente, de que se você vai numa planilha que ela não é mais difícil de deixar um rastro, o administrador ele está mais suscetível ali a fraudes, né? E por isso foi uma resistência muito grande, principalmente das áreas técnicas do DREI, em discutir o livro digital em branco, porque não tem o hash, né? Não tem essa marcação da junta no conteúdo. É um conteúdo que você vai produzir acessório, né? É um outro arquivo que vem junto com os arquivos da junta, dando esse respaldo lá, abertura e encerramento do livro. Então, na prática, o que a gente bateu muito na tecla e recebeu muito feedback no grupo de trabalho é isso, é conseguir gerar um livro-razão, precisa ser um sistema com um livro-razão para que cada operação, cada movimentação societária, ela fique registrada nesse livro-razão, e se alterada, ela mantenha um log, né, um registro de que ela foi alterada. Não é que um blockchain que nunca vai ser apagado. Ele pode ser apagado. O livro-razão, esse pode ser apagado, mas ele vai deixar um rastro. E isso traz uma segurança aí muito maior. A outra questão que tem a ver com essa discussão da segurança e dos livros em papel, e você trouxe algumas anedotas clássicas aqui de perda de livro, tem a ver com essa possibilidade da instrução 79, normativa 79, que entrou em vigor esse ano, de você colocar o seu livro em branco, desculpa, você pegar os seus livros passados que estavam físicos e trazer todos eles para esse seu formato digital. E você, empresa, não precisar mais guardar aquele acervo físico, que estão muitas vezes em armários, né, contratados aí em serviços para guardar essa documentação. Então, com a nova norma, isso não podia na instrução normativa 82 inicial, e com a 79, a gente tem visto muitas empresas buscando justamente esse tipo de serviço, para não ficar suscetível a esse amarelamento, rasga do material e fica tudo na rede, né? Então, esse tema de segurança, né? E quando a gente fala de governança, de novo, vem muito essa questão de segurança e vem também o aspecto de transparência, né? Um pilar forte da governança societária. Dentro do GT, a gente acabou falando um pouco menos disso, porque talvez isso está mais ligado à área de relação com investidores, não era um público muito forte que a gente tinha no grupo de trabalho,
Mas quando a gente, mas é onde, nas companhias abertas, é onde esse princípio, como você falou no início, né, elas estão sendo vigiadas e fiscalizadas o tempo todo. Como é que é a sua experiência, Guilherme, em relação a essa prática da transparência, quando a gente leva isso para as companhias fechadas, né? O que aí são as boas práticas, o que é o mínimo que a gente poderia esperar para ter um bom padrão de transparência com esses demais stakeholders da companhia? Fred, acho que assim, o fato da companhia ser fechada, que normalmente a gente tem aquela impressão de que a companhia fechada tem poucos acionistas, tem menos, só pelo fato de não estar sujeita, né, à regulamentação da CVM, ela de alguma forma é mais simples, né, do que uma companhia aberta. Acho que dependendo da situação, o relacionamento com stakeholders é até mais complicado em companhias fechadas do que em companhias abertas. Porque na companhia aberta, a regulamentação da CVM, os regulamentos da B3, eles garantem uma certa previsibilidade do que a companhia vai fazer, de o que ela tem que cumprir. Nas companhias fechadas, isso não é tão claro. Então, o que a gente vê é que conforme, de novo, né, a estrutura de governança ela tem que ser plástica o suficiente para ir evoluindo com a companhia. Por exemplo, posso dar uns exemplos de meus clientes que são companhias familiares fechadas, só que já estão na terceira, quarta geração, então já tem um número expressivo de acionistas, às vezes com um relacionamento aí de longa data, às vezes não tão bom, e que exige um esforço do time interno da companhia para assegurar que a comunicação está sendo feita de forma eficiente. Então, criação de um portal de relacionamento com o investidor, no portal de acionistas, onde vão ser disponibilizados os principais documentos da companhia, onde vão ser feitas as comunicações com os acionistas de forma eficiente, segura, né, eventualmente confidencial, para que não tenha. Lá, antigamente, qual era a única opção? Você quer se comunicar com o acionista, você manda uma carta pelo correio, você faz uma publicação no jornal, então você tem que, de uma certa forma, envolver um terceiro, né, ou dar um disclosure maior do que você queria para aquele assunto. Hoje não, hoje você, com a ajuda da tecnologia, você consegue controlar quem tem acesso a quais informações e em qual timing e assegurar que a informação está efetivamente chegando para todos os acionistas, né? É diferente você colocar um, um documento no portal do acionista e mandar, sei lá, por exemplo, um motoboy entregar um pacote de documentos na casa de alguém. Além do risco, de novo, de envolver uma pessoa, o risco de perder, o risco de eventualmente deixar que um terceiro tenha acesso a informações sensíveis da companhia, você tem essa segurança de que você sabe para onde a informação está indo. Então, e quando você fala de nível de disclosure, né, aí, de novo, acho que a governança ajuda conforme a complexidade da companhia vai aumentando. Você pode criar ferramentas, você pode criar um canal de comunicação para também ouvir dos acionistas o que eles querem receber, o que eles entendem que tem que receber, e não ficar só sendo o provedor de informação que você pressupõe, o que você acha, o que você é obrigado a dar para o acionista. Então, essa via de mão dupla também, facilitar essa via de mão dupla ajuda a companhia a endereçar aí eventuais riscos que ela e anseios dos stakeholders, principalmente dos acionistas, que de outra forma ela talvez não soubesse. Então, isso é mais uma instância em que a tecnologia pode ajudar sim as companhias, inclusive as fechadas, principalmente as fechadas que não têm todo esse padrão, né? Você não vai, obviamente, uma companhia fechada adotar absolutamente todos os padrões exigidos por CVM, pelo novo mercado, pelo código do IBGC, porque você vai ficar, em certa medida, até caricato, né? Tá? Mas ajuda a você conseguir formatar a governança de acordo com as necessidades. Muito bom, né? Assim, é o básico, né? É aquela ata que já é pública, que está na junta, qualquer um pode ir lá e acessar, mas
no final ninguém consegue, ninguém tem o tempo para entrar lá e no portal da JUSESP ou de alguma junta para buscar essa ata. A Ou JUSESP ainda tem a ata de graça, né? Então tem juntas que você tá lá na junta, mas você precisa você fazer não um consegue, requerimento, sabe? pagar um valor. Então, certamente, esse é o nível básico, né? De você disponibilizar os documentos que já são públicos, né? Mas que de alguma forma, por outros meios, seriam mais onerosos ou mais difíceis de ser obtidos. E da mesma forma, os direitos do acionista, né? A sua página de acionista, por exemplo, né? O seu número exato de ações, as suas movimentações, conseguir fornecer uma declaração para imposto de renda, já que você está lá controlando a quantidade de ações daquele acionista, não precisar fazer com que ele entre todo ano em contato com a empresa para buscar essas informações. Então, esse princípio básico da governança. Agora, as empresas tinham medo, eu acho, porque os registros não estavam em dia, né? E a gente falou um pouco disso, de 99%, para não falar 100%, 99% das empresas não conseguia manter os seus livros societários em dia. A realidade é essa, seja as companhias de capital aberto, de capital fechado, assim, 99% das vezes que a gente fala, olha, eles não estão atualizados, porque o processo era tão rudimentar de pegar ata, colar ata em livro físico, ou escrever em lápis, porque tem medo de escrever em caneta e depois alguém vai passar por cima, que, claro, aquilo lá nunca pode estar atualizado. Mas a gente está agora numa fase que realmente, com o digital, com rotinas mais automatizadas, essas áreas vão poder, pela primeira vez, talvez, sentir que pô, o departamento está em dia, a minha governança está em dia, né? E aí, para a gente, talvez, assim, ir encaminhando aqui, nesse sentido, com novas regulações, agora fazer uma sociedade anônima é mais barato, é mais simples, né? Tem isenções de publicação e tudo mais. Você tem visto uma preocupação maior das companhias? Aí as abertas são obrigatórias, mas você tem visto, Guilherme, nas companhias de capital fechado também, essa preocupação maior com a governança? O que que você entende como um caminho, né? O que que são os primeiros passos aí de que um administrador de uma empresa, seja familiar ou uma empresa de capital fechado, poderia dar ou deveria dar, na sua experiência, para começar a montar uma estrutura de governança societária mais robusta aí na sua empresa? Fred, minha experiência aqui é de que essas mudanças em relação à governança das companhias, elas normalmente se dão de forma reativa. Então, acontece algum problema ou é feita alguma reclamação, e aí a companhia vai atrás de entender o que foi feito de errado, ou como pode melhorar. Óbvio que sempre pode ser feito de forma proativa, né? Então, se você é alguém que está dentro de é um, é um formador, né? Um construtor da estrutura de governança dentro de uma companhia, pode buscar entender qual que é esse menu, né? Esse leque de ferramentas, de estruturas disponíveis, para buscar entender o que faz sentido dentro da minha companhia, né? Para tentar ver as peculiaridades do setor de atuação, dos acionistas, da estrutura atual da governança, porque também não adianta fazer um choque de governança que não vai ser cumprido, né? Então, colocar vários comitês, vários procedimentos que não vão ser cumpridos ou vão gerar um estresse desnecessário. Então, muitas vezes você vai ter que diluir isso ao longo do tempo. Mas o primeiro passo é entender que governança não é uma receita de bolo. Governança é um menu que você vai identificar o que faz sentido para você, identificar o que é eficiente para a companhia e buscar implementar aquilo que faz sentido. E focar nisso. Quer que seja criando o portal do acionista, automatizando algumas das rotinas, o que não der para ser automatizado, pelo menos ter uma visibilidade, né, ter um procedimento ok, vamos fazer uma RCA, né,
que a gente precisa saber? Tantos dias antes, precisa tais e tais áreas, precisam conversar para identificar quais são os materiais que precisam ser produzidos, quais são os editais que vão precisar ser publicados, ou eventualmente enviados para os conselheiros. Já dá para adiantar a ata, qual é a plataforma que a gente vai precisar usar, qual que vai ser o formato dessa reunião. Então, mapear também os procedimentos, ainda que não dê para automatizá-los, é muito importante, porque você não consegue endereçar o que você não tem visibilidade. Então, é uma coisa meio óbvia, mas tem um advogado famoso que fala que o brasileiro gosta muito advogado brasileiro, e vale para todos, né, não só os advogados, gosta muito de tocar de ouvido, né? Então, acho que é ruim, né? A boa governança, ela exige um planejamento para o que dá para ser antecipado. Então, essa é a principal coisa. Quem está no começo da governança, acho que primeiro se informar de quais são essas estruturas e depois fazer uma análise crítica. E aí a gente volta aqui, fechando um pouco o ciclo, né? A ideia do GT, quando a gente criou, foi ouvir quais eram as dores do pessoal que está na linha de frente. Então, só quem está na linha de frente entende quais são, eventualmente, quais são as dificuldades, quais são as dores, o que dá para melhorar, dada as peculiaridades da companhia que ele está ajudando. E, eventualmente, endereçando preocupações que podem levar à responsabilização dos administradores, que é um negócio super grave, e eventualmente não tá mapeado aqui para os próprios destinatários aí das eventuais sanções. Então esse seria o primeiro passo, que é um passo trabalhoso, é um passo que tem um soul searching aí de onde estamos, para onde queremos ir, o que faz sentido, mas é o primeiro passo. Não tem começar a adotar estruturas e procedimentos e soluções de prateleira é um tiro no escuro. Você pode acertar, você pode dar muito errado. É muito legal isso, de também garantir que você consegue fazer o básico da regra, né? Que você sabe na hora de abrir uma reunião de conselho ou fazer uma GE, qual é o passo a passo, o que precisa ser feito, ter o controle desses passos, né, o teu checklist, conseguir acompanhar que todos os passos são cumpridos. E fechar logo esses eventos, né? Abre, cria o evento e consegue fechar logo para não acumular, para manter a casa em ordem, documentação em ordem. Eu pego isso e levo aqui para o meu dia a dia também, como administrador, e vendo as empresas, assim, manter essa ordem, essa rotina dos eventos em dia, e saber o que eu preciso fazer, saber qual que é a regra. A gente trabalha bastante aqui no Basement para tentar colocar o máximo de instruções e ajudando as pessoas a entender o que fala o regramento em diversas situações, para mesmo aqueles advogados, as pessoas que estão trabalhando nesses departamentos conseguirem aprender à medida que elas estão manuseando essas ferramentas. Pessoal, a gente está chegando aqui, então, ao final de mais uma conversa aqui do Basement. A gente chama aqui dos nossos Basement Talks e dessa vez super especial, fechando mais de 3 meses de trabalho. Queria aqui colocar de novo cadê aqui? Show. Aqui ao material. Vocês estão vendo aí o link. A gente deixou o link aqui nos comentários do webinar, aqui no Q&A, mas tem também aqui o QR Code para vocês baixarem, tá? Todos os participantes que foram aqui mencionados, o nosso agradecimento, todo mundo que colaborou para que essa iniciativa tivesse esse resultado. No e-book vocês vão ver mais detalhes aí, muito do que a gente falou hoje, os principais tópicos discutidos ao longo desses
5, 6 encontros que nós fizemos. E quem quiser conhecer em mais detalhes aí a aplicação em si, como já tornar a sua rotina societária mais segura, mais eficiente, a gente fica super à disposição. É um prazer, mais uma vez, aqui em parceria com o Matos Filho, com o Guilherme, aqui representando o Matos Filho, do qual somos parceiros lá através da iniciativa do ATIX, sempre ajudando bastante, contribuindo para as startups e para o ambiente de inovação. Eu queria agradecer mais uma vez, Sasso, por ter puxado esse projeto, por ter sido um parceiro aí em todos os encontros e nos ajudando a cada etapa, que isso aqui seja um início aí de uma relação de longa data, onde a gente possa contribuir em mais iniciativas. Então, deixar vocês irem aí. Não, obrigado, Fred. Obrigado, Gui. Eu acho que assim, o tema, né, tá além dos meus temas, porém, meu tema aqui é a questão da tecnologia e principalmente das bases de dados, da capacidade que isso pode dar. Então, a gente está olhando aqui para a área de vocês, né, do societário aqui, da governança, né. Eu olho para isso, para mim, desde a primeira vez que a gente discutiu, era um problema de, ok, de base de dados, ok, eu ter isso centralizado, qual a capacidade que isso começa a me dar para a companhia, né? Eu fiz muito M&A, né, e eu lembro dos problemas que a gente tinha com isso aqui, né, e hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido, né, as soluções, o tempo que dá para ganhar, a assertividade, né, então, enfim, acho que para encerrar aqui, eu com esse olhar aqui de dados, eu fico muito feliz de ver a discussão, né, por mais que ela seja assim, eu não sou técnico no assunto que vocês estão discutindo, as questões das normativas, etc., porém, a discussão que a gente está tendo do ponto de vista de base tecnológica que permite que as coisas aconteçam, para mim ela é profunda, né? A gente, na Sync, tentou puxar ela em vários pedaços da organização, de como ela é importante, de como é importante a gente pensar nisso de uma maneira, né, centralizada, porque no final do dia a gente não tem, né? O RI está lá sofrendo porque uma parte desses dados aqui não estão necessariamente organizados juntos com os do ERP e de outros em uma única base, é a mesma discussão do ponto de vista de informação, né? E a gente tá nesse trabalho de sensibilizar, e aqui a gente, poxa, conseguiu trabalhar super bem com vocês, o engajamento de todo mundo que participou, parabéns, super legal. É isso que a gente quer fazer outros desses de outros temas, né? A associação é de vocês, então participem, me mandem mensagem, liguem, tiverem ideias, outros temas, ou até trazer mais profundidade, algum ponto específico, até dentro disso aqui que a gente fez, né? Vamos fazer outros GTs, vamos avançar assim, e eu acho que o modelo ficou legal. Eu recebi muita gente, elogiou bastante o modelinho que a gente está tentando montar, ser mais interativo, ter as reuniões já com a agenda prevista, tudo gravado, disponibilização, evento no final e e-book. Né, exatamente o que a gente está fazendo aqui para testar, né, para ficar bem usual, virar algo que as equipes possam usar, né, a gente gerar conhecimento aqui, né, tá bom? Obrigado, super legal, Que bom que deu parabéns de novo para certo. todo mundo. Que legal. Muito obrigado, Sasso. Guilherme, suas contribuições finais aí, e mais uma vez um agradecimento a você. Obrigado, Fred. Queria novamente agradecer aí a Brasco na figura do Rafa a iniciativa do GT. Acho que fico super empolgado ao ouvir que outros assuntos também mereceriam aí um GT. Fica a sugestão aqui, Assembleia Digital, que é algo que as companhias foram jogadas meio que por conta da pandemia, e que agora veio para ficar. Seria um ótimo assunto para a gente também discutir. Sei que vocês aí estão olhando com carinho isso também, né, Fred? Mas enfim, agradecer aí a Brasca, sempre atenta aí aos principais assuntos da vanguarda das companhias abertas. Fred, tem nem o que falar, né? A gente é super parceiro aí, mencionou o Atix também. E eu volto a falar, acho que estou super empolgado com essas novas tecnologias, acho que isso tem o potencial para melhorar muito a vida de
todos os envolvidos, advogados, pessoal de RI, os administradores. E é isso, pessoal. Tô bem empolgado e estou à disposição do que for necessário aí para dar os meus 5 cents aqui da experiência para ajudar a melhorar cada vez mais aí as soluções. Que bom, a gente coletou muitos feedbacks seus, família já aqui no material, muitos dos feedbacks que foram coletados, a gente já traz uma devolutiva com telas, com propostas, e tem coisas já em desenvolvimento aqui pela nossa equipe. Então, obrigado a todos que estão lá mencionados no material pela participação, a Brasca, Guilherme Matos Filho, todos os presentes. Pontualmente a gente encerra então aqui essa conversa e nos encontramos em breve novamente, eu espero. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Boa noite.